que vimos as buchadas que vêm de ocupar um cargo dessa importância, mas agora você está de volta, está curtindo tua família e nós estamos felizes de que você retornou para a nossa terra. Esperamos que você busque alguma atividade profissional por aqui e continue nos dando o prazer da sua companhia, viu? Muito obrigado, Duda. Eu também tenho o maior prazer em retornar aqui, né, para a minha cidade, embora não tenha nascido aqui em Bauru, mas eu vivo aqui desde de 85, quando eu era então segundo-tenente da Polícia Militar. Aqui eu construí minha carreira, aqui eu construí minha família, aqui meus filhos cresceram, aqui estão meus amigos e aqui eu acabo, né, retornando. Quanto à atividade profissional, ainda não sei o que eu vou fazer, se eu vou permanecer aqui em Bauru, se eu vou para São Paulo. Eu tenho aí algumas propostas, eu preciso ver o que de fato eu vou fazer. Mas eu quero, obviamente, me ocupar com alguma outra atividade, não tenha dúvida, né? Nós conversávamos há pouco aqui, né, também. Claro. Mas não podemos falar isso para o governador, porque o governador acha que nós aposentamos de forma precoce. Mas os nossos 30 anos de atividade, eu trabalhei 33 anos na Polícia Militar, eles são muito desgastantes. Até existe um estudo, né, o Aldo Rebelo, que era o ministro da Ciência e Tecnologia, ele fez um estudo em que ele apontava que os 30 anos de um militar, ou de um policial militar, ou de um policial, isso corresponde a 44 anos de um servidor que trabalha numa outra atividade. Então, a nossa atividade é muito desgastante. Então, realmente é muito estressante. Agora, como nós conversávamos há pouco também, né, de repente você para de fazer tudo aquilo, claro, você está num ritmo e você para, isso aí o corpo de uma certa forma sente, aí você vê uma necessidade de ocupar o seu tempo com uma outra atividade para que a mente também continue. Principalmente quem exerceu um cargo de bastante atividade, né, Meira, como os cargos que você exerce. Eu falo que a gente tinha um desafio, a gente tinha que matar um leão por dia, né, no bom sentido, né, ou seja, todo dia você tinha um problema a resolver e os problemas tinham que ser sanados, tinham que ser resolvidos. O que significou para você comandar a polícia? Bom, primeiro foi a maior realização profissional da minha vida. Por quê? Porque você entra numa academia do Barro Branco, querendo ser policial militar, querendo ser um oficial da Polícia Militar, e é inegável que você fala assim, você não tem pretensões de ser o comandante-geral da Polícia Militar, às vezes você acha algo assim muito distante, mas não custa nada sonhar, então você sonha. Então, comandar a maior instituição policial militar do país, né, quiçá da América Latina, é um orgulho muito grande, é uma responsabilidade muito grande. E eu assumi num momento de crise, nós estávamos passando por um momento de crise, mas eu acredito que toda crise, se for bem trabalhada, se for bem administrada, você consegue superar, com o apoio dos seus colegas, com o apoio da tropa, né, com o apoio da comunidade. Então, nós conseguimos superar e eu me sinto assim, extremamente orgulhoso de ter assumido o cargo máximo da corporação, não tenha dúvida. Quantos homens você teve sob seu comando, Meira? A Polícia Militar ela tem um efetivo fixado hoje de 93.808 homens e o efetivo existente em torno de 89 mil. Então nós temos um claro hoje aí de 4.500 homens. E uma coisa que é interessante, né? A Polícia Militar, por ano, se aposentam em torno de 2.800 a 3.000 policiais. Então, necessariamente você tem que fazer a reposição desses 2.800, 3.000 e recuperar essa diferença que nós temos de 4.500 a 5.000. Então é um desafio também muito grande a formação, né, a seleção e formação de novos policiais militares. E nós não podemos abrir mão da nossa formação aqui de São Paulo, que é o único estado ainda em que forma um policial com um ano. Demoramos um ano para formar um policial, que é um tempo necessário e interessante. Tem outros estados, a exemplo do Rio de Janeiro, aí no afã de conseguir mais policiais, em razão do projeto que eles têm da UPP, e também em outros estados como Goiás, chegou-se a formar o policial em 3 meses. Loucura. 3 meses a 6 meses. Isso é loucura, exatamente, essa é a palavra. Isso é impossível. Você formar um profissional numa área delicada como a nossa, né, um profissional que exige muita qualificação, e você simplesmente formar em 2, 3 meses. Não pode. Realmente é algo que demanda tempo, que é oneroso, mas é necessário porque é um profissional qualificado e que as decisões dessa pessoa, desse profissional, elas são relevantes. Eu falo que
o policial ele tem que decidir em fração de segundos se atira ou não atira, se ele faz ou não faz, se ele prende ou não prende. É em segundos. Ele tem que ter um reflexo, ele tem que ter uma ação muito rápida. Então, ele exige uma boa qualificação, uma boa preparação. São Paulo, claro, é uma das maiores cidades do mundo e é também uma das cidades mais violentas do mundo, né? Não digo em porcentagem, então talvez em quantidade pela população que tem. Aqui no Brasil tem diversas cidades que o índice de criminalidade é maior do que São Paulo, né? Parece que Maceió e etc. Então, são cidades pequenas. Como é que explica, Meira, a polícia de São Paulo, esse relacionamento com a criminalidade, onde ela é uma das polícias que mais mata bandido, mas também é a polícia que mais tem policial morto, às vezes fora do serviço, a paisana, o policial com a família, o cara vem dar um tiro, quer dizer, é a morte encomendada. Olha, até que ponto você pode falar que briga é essa? Bom, deixa eu só falar o seguinte sobre cidade mais violenta. Como é que você faz uma mensuração de cidades violentas? Pelo número de homicídios, claro, né, proporcionais em relação a 100 mil habitantes. Então, a taxa de São Paulo hoje é uma taxa de 10 homicídios para grupo de 100 mil habitantes. A taxa que a Organização Mundial de Saúde recomenda, ou seja, que fala assim, ó, é uma taxa que é epidêmica, é acima de 10. Até 10 é uma taxa assim, aceitável, suportável, razoável. Muito bem. O único estado da federação que tem uma taxa hoje de 10 homicídios para grupo de 100 mil habitantes é o estado de São Paulo. E a capital tem uma taxa também de 10 homicídios para 100 mil habitantes. Então, a capital... Os outros estados têm mais que isso? Tem muito. Você pega o Alagoas 79 homicídios por grupo de 100 mil habitantes. Então, imagina só. São Paulo hoje... Interessante você falar. São Paulo hoje, você tem 11 milhões e meio de habitantes. Morre em São Paulo, por ano, 1.200 pessoas. Por isso que você tem uma taxa de 10 homicídios. Então, morre em São Paulo, por ano, 1.200 pessoas vítimas de homicídio. Se nós tivéssemos a taxa de Alagoas, né, ia morrer em São Paulo quase 10 mil pessoas por ano. É muita gente. Então, você pega Alagoas, você pega Recife, você pega o estado de Pernambuco, aí você pega lá o estado do Espírito Santo, tudo com taxas altíssimas. Hoje a média do país é de 25 a 30, a nossa média é 10. Então isso é um feito importante que nós conquistamos aqui com gestão, com muito trabalho. Agora, os índices, os indicadores continuam preocupantes? Continuam. Principalmente o indicador de roubo, que é o crime contra o patrimônio, que é isso que você acabou de mencionar aqui agora. E nesse afã de você querer prender, e que você tem uma legislação aqui extremamente benevolente, para não falar de frouxa. Às vezes as pessoas querem atribuir responsabilidade ao judiciário e tudo, que a justiça solta. Não é a justiça que solta, né? O juiz, ele cumpre a lei. Eles viram fora da lei. É lógico. Então, ele cumpre a lei. Agora, vamos dar uns exemplos para que os espectadores possam entender. Como é que pode hoje um criminoso roubar uma pessoa, roubar uma residência, roubar um banco, seja lá o que for, receber uma pena, né, em média de 6 anos, ele cumpre 1/6 da pena, ou seja, em 1 ano depois, essa pessoa está em liberdade. E não foi o juiz que quis, não, foi a lei. Então nós temos uma legislação aqui muito benevolente. E isso contribui, isso fomenta para que o criminoso, né, ele tenha incentivo, né, a perpetuar a prática do crime. E hoje o bandido, o criminoso, ele está muito mais ousado em relação à polícia. Quando eu entrei na polícia, em 85, que eu vim aqui em Bauru, um bandido atirar contra um policial era uma coisa assim, raríssima. Hoje, bandido, garoto de 15, 16 anos, atiram no policial com a maior tranquilidade. Nós tivemos ontem o enterro de um policial na região do litoral, que foi vítima de um tiro de fuzil, né, por uma quadrilha que roubava um caixa eletrônico. Então, virou uma coisa assim comum. Então, o enfrentamento hoje, né, você mostrou um dado estatístico aqui, morre
muitos civis em confronto com a polícia militar, mas, por outro lado, nunca se viu morrer tantos policiais também em confronto com bandidos. Então, são dados, são estatísticas que devem ser analisadas não só por um prisma, tem que ser analisado como um todo. E isso é preciso que a população desperte. Agora, o que é preciso ser feito? É preciso ser feita uma grande reformulação na nossa legislação. Não adianta. E quem faz essa mudança na legislação é o governo federal. Porque a lei, ela é uma lei federal. Não é uma responsabilidade do Estado, do município, não, é uma lei federal. Então eu entendo que hoje uma das grandes prioridades do governo federal, nesse governo, não pode estar focado tão somente para a economia, não. Nós temos que focar também para a questão da segurança. E não simplesmente com uma proposta que foi apresentada recentemente pelo ministro José Eduardo Cardoso, simplesmente falar assim, vamos fazer uma integração dos órgãos. Integração dos órgãos ela é importante. Agora, o que precisa mesmo é o engajamento do ministro, da presidente da República, no sentido de mudar a lei. E se a presidente quiser mudar a legislação, deixar ela mais forte, rigorosa, ou seja, o bandido, o criminoso, ele tem que ter a sensação de que, se ele cometer um crime, ele vai ser punido. Hoje, a sensação que ele tem é o contrário. É o contrário, ele sabe. Eu fico pouco. E se eu for preso... Vale o risco. Né? Vale o risco, ele assume o risco. E quem sofre com isso somos nós, cidadãos. É uma pena isso. É uma pena. O crack é a grande desgraça hoje. Eu falo que o crack, a droga, ela é a mola propulsora do crime. Hoje, nós tínhamos aqui... 80% está ligado ao crack hoje, né? Hoje nós temos uma estatística, nós somos detentores de um número assim bastante desagradável. Nós somos o primeiro consumidor de crack do mundo e éramos o segundo consumidor de cocaína. Hoje nós somos o primeiro consumidor de cocaína do mundo. Então, por que nós somos o consumidor de cocaína e de crack do mundo? Somos os potenciais consumidores. Veja só. A cocaína passou em primeiro? Os Estados Unidos não está na frente? Né? Não, nós somos hoje... Ganhou? Em consumo nós somos o primeiro. E aí você fala, por que nós temos tanto consumo de droga aqui no nosso país? Poxa vida, é simples. Você pega, nós temos 8 mil quilômetros de praia e temos 16 mil quilômetros de fronteira seca. Aí os nossos países com quem nós somos vizinhos, Peru, Bolívia, Colômbia e Paraguai. Os 3 primeiros países, Peru, Bolívia e Colômbia, são os maiores produtores de cocaína do mundo. Aí nós temos o Paraguai, que é o segundo maior produtor de maconha do mundo, só perde para o México. As nossas fronteiras totalmente vulneráveis. Mas a cocaína entra pelo Paraguai também, porque ele passa da Bolívia lá por dentro. Passa. Então, é o que eu quero mostrar, que a vulnerabilidade das nossas fronteiras, ela, de uma certa forma, é um grande estímulo para o tráfico de drogas. Concordo com você. Além do tráfico de drogas, você tem o tráfico de armas. Então, as nossas fronteiras é que merecem uma atenção. E aí eu pergunto, a responsabilidade pela fiscalização das fronteiras, de quem que é? É do governo federal. Claro. Por meio das Forças Armadas. A Polícia Federal, ela tem responsabilidade pelas fronteiras? Não, ela tem responsabilidade para combater o tráfico, o contrabando, aqueles crimes que são de competência da Polícia Federal. Agora, a guarda, a responsabilidade é do Exército. Então, isso é que precisa ser feito. E isso, de uma certa forma, estimula o consumo. Estimulando o consumo, eu vou ter o tráfico. E o tráfico, hoje, é o que movimenta o crime organizado. Se hoje eu tenho uma facção criminosa aqui instalada no estado de São Paulo, que dá as suas ordens, principalmente de dentro dos presídios. Por quê? Porque de dentro dos presídios é que eles têm uma articulação com os criminosos. Então você tem aqui um ambiente muito propício, muito fácil, né, e altamente lucrativo, que fomenta a prática do tráfico de drogas. E a prática do tráfico de drogas, se você tem um tráfico abundante, você também tem consumidor abundante. Tanto é que nós somos o maior consumidor de crack e de cocaína. E isso tem uma relação com o crime, por quê? Porque o viciado hoje, principalmente o viciado de crack, ele precisa, para sustento da droga dele, uma fonte de recurso. Normalmente, o viciado em crack hoje, ele já se afastou da família. Ele não trabalha, ele não tem vínculo com a família e ele precisa de dinheiro para ele ter o sustento do tráfico dele. Ou ele se torna um microtraficante, ou então ele vai praticar o quê? Crime. Que tipo de crime que ele pratica? O roubo ou o furto. Claro. Normalmente ele faz opção pelo roubo por causa da liquidez. É mais fácil, entre aspas, para ele abordar um cidadão, uma mulher, uma criança na rua que está
portando um celular na mão e o celular vai transformar em 10 pedras de crack para ele, apontando uma faca, do que ele ter que transpor o muro da sua casa e correndo o risco de tentar roubar um objeto eletrônico para trocar por pedra de crack. Então, concordo com você. Isso é o que alimenta, é uma roda que não para. E aí você tem, por outro lado, o viciado em crack, que eu falo que o viciado em crack, ele tem você tem que encarar ele de duas formas. Ele é, ao mesmo tempo, um criminoso, porque ele pratica crimes, né, às vezes inconsequente, matam pessoas, mas ele também é um doente, que precisa de um tratamento. E aí você analisa as formas como... Mas doente ou não, ele tem que ser retirado da sociedade. Aí é que está o problema. Entendeu? Né? O que acontece hoje? Você pega aqueles 2 grandes programas que nós temos em São Paulo, na capital, em razão daquele episódio, daquele fenômeno chamado Cracolândia. Então eu tenho 2 programas lá, um do governo municipal e um do governo estadual. Os 2 programas são bons? São excelentes. Olha, eu tiro o chapéu tanto para os dois, tanto para o prefeito quanto para o governador, porque os programas são bons. Agora, alcança o resultado desejado? Não. Não alcança. Como é que se alcança o resultado desejado? Eu falo assim, que para cuidar, para tratar viciado em crack, só tem um jeito. É internação. Só. A internação hoje... No mínimo 9 meses. A internação hoje, nós temos 3 tipos de internação. A voluntária, quando a própria pessoa quer. Isso é raro acontecer. Aí eu tenho a involuntária, quando a família quer. E eu tenho aquela compulsória, que é quando a justiça determina. Eu entendo que um cidadão, uma pessoa, um viciado em crack, quando ele se encontra naquela situação que ele já abandonou família, que ele dorme no esgoto, que ele não tem mais noção do que é certo, do que é errado, ele não tem discernimento do que é bom para ele ou não, a partir do momento que aquela pessoa perdeu esse discernimento, o Estado tem que intervir com uma internação compulsória. E a internação compulsória ela tinha que ser regra e não exceção. Hoje é uma exceção. Naquele universo da Cracolândia que tem ali, dá para contar no dedo quantas internações foram compulsórias e quantas foram involuntárias. Então nós precisamos reverter esse quadro. Totalmente. E fazer com que os viciados tenham realmente um tratamento, mas um tratamento começando pela internação. Me responde, vê se você consegue entender minha pergunta. Qual a diferença no perfil de violência de um criminoso de 18, de 17 e de 16? Hoje? Nenhum. Não, hoje nós não podemos... É um absurdo manter a maioridade penal 18, né? Lógico. Olha, se nós... Vamos imaginar como é uma cláusula pétrea, que você não tem que fazer uma mudança na Constituição, você precisa de 2/3 do Congresso. Mas que se faça, né? Mas que se faça. Então, se não fizer, então vamos mudar o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, claro. Que é uma proposta interessante do governador, em que ele fez uma proposta seguinte: hoje a medida de internação para um adolescente que comete um crime, um latrocínio, é 3 anos. 3 anos. Então, se ele cometeu lá o ato infracional com 17 anos, ele vai sair lá da fundação 20. Com 20, quase 21 anos. Muito bem. Qual foi a proposta do governador para não ter que mexer na maioridade penal? É ampliar o tempo de internação de 3 para 8 anos. E você criar estabelecimentos para que esse criminoso, esse menor criminoso, possa... Seria a solução, é boa. Seria uma solução intermediária, mais fácil, mas muito melhor do que o que está aí. Muito melhor do que está. E tem uma coisa interessante, né? Nós temos alguns coronéis em São Paulo que trabalham em algumas áreas, e eles fazem uns estudos, eu achei um estudo muito interessante de um coronel da Zona Leste, que ele me mostrou, da reincidência criminal por parte dos adolescentes. Então, hoje, você pega um adolescente e, às vezes, ele tem lá 5, 6 passagens, ou seja, 5, 6 oportunidades que ele foi apreendido pela Polícia Militar por roubo. Agora, imagina quantos outros roubos ele não tenha praticado que ele sequer foi descoberto. E aí teve um dado interessante, né, para ilustrar essa reincidência criminal, ou seja, se o maior de idade hoje, ele já não liga tanto, ele não tem tanto receio em cometer o crime, o menor muito mais, ou seja, o receio dele é quase que zero. Teve um delegado de polícia que foi morto, vítima de um latrocínio, no litoral, em outubro. O delegado estava lá, chegando na residência dele, abriu o porta-mala, foi abordado, não sabe se ele reagiu ou se ele foi identificado como delegado, mas ele acabou morrendo. Esse menor, que foi o autor do disparo e tudo desse latrocínio, ele foi apreendido e tal,
E ele está sendo procurado, tudo. Aí nós fomos levantar os antecedentes dele. Então ele cometeu esse crime, esse ato infracional, em outubro, né? Aí nós levantamos todas as outras participações dele naquele ano. Nos 6 primeiros meses, de janeiro a junho, ele já tinha sido apreendido pela Polícia Militar 6 vezes. 5 vezes por roubo. E uma por tráfico de drogas e portando uma arma ilegal. Poxa vida, se naquelas 6 oportunidades, né, ele não foi motivo para que ele fosse internado na Fundação Casa, qual a leitura que ele fez daquilo ali? A leitura que ele fez daquilo ali é o seguinte: eu posso continuar cometendo esses atos infracionais, estudar, obviamente que está fora do propósito desses jovens o estudo, porque também talvez falta oportunidade para ele. Então, resultado, é um potencial criminoso. E ele, 16, 17 ou 18 anos, para ele tanto faz. Nossa, ficamos conversando aqui, um monte de perguntas. Procura sintetizar o máximo que der, mas é claro. Vamos lá. Agora, podia combinar, hein? Pelo menos com essa experiência sua, até para a nossa cidade usar, combinar com a Nádia aí, umas 4 semanas você vir uma vez por semana comigo. Vamos lá. Será que você consegue agendar isso? Consigo. E aí vai responder perguntas do telespectador. Tá bom. Você deu uma aula até agora, uma aula. Vamos lá. Coronel Meira, o Pedro Valentim lá. Enquanto comandante-geral da Polícia Militar, o senhor deu uma entrevista nos jornais Folha de São Paulo, Estadão e demais órgãos de imprensa, dizendo que o Estado não impede que o crime se organize a partir das cadeias. E culpou a falta de bloqueadores de celulares nos presídios. O senhor citou também que o combate de drogas no Estado é um fracasso. O senhor mantém esta análise ainda? Ele já respondeu 70% dessa pergunta, mas vai lá. Eu vou falar o seguinte, sobre os bloqueadores de celulares. Eu entendo o seguinte, que hoje o crime ele é articulado, ele é organizado, porque o preso ele tem uma facilidade de comunicação de dentro dos presídios. O que nós entendemos que seria necessário? Bloqueadores de celulares eficientes, ou seja, a possibilidade zero da pessoa se comunicar. Infelizmente... Mas no mundo inteiro não se comunica? Por que aqui... Aí é que está, é o que eu estou falando. Essa é a minha crítica que eu faço, entendeu? Porque nós precisamos melhorar a fiscalização de entrada de familiares. E vi que nós tivemos uma polêmica recente, que falaram que não podia submeter os familiares a uma busca minuciosa, porque isso é constrangedor. Me desculpem, não estou aqui fazendo nenhuma crítica a esse ou aquele, ao familiar de preso. Mas se a pessoa se propõe a fazer uma visita a um preso, ela tem que submeter também às regras impostas. A de segurança. Agora, o que a gente sabe hoje é que muitos celulares entram por meio das mulheres. E nós não preciso detalhar aqui de que forma isso acontece. Entendeu? Basta as pessoas entenderem. A partir do momento que eu não tenho uma revista minuciosa, nem revista íntima, significa que as pessoas vão usar de subterfúgios para poder entrar com o celular dentro das penitenciárias. Agora, se não foi possível evitar a entrada do equipamento celular, então que nós tenhamos dispositivos dentro dos presídios que evitem que as pessoas possam se comunicar. E isso só é possível através de bloqueador de celular. Só que a tecnologia ela avança, ela tem um avanço muito rápido. O que acontece? Hoje você coloca um bloqueador de celular num determinado presídio, né? E passado alguns dias você já descobre um mecanismo para furar aquele bloqueio do celular. Então você precisa ter uma atualização constante. Então, onde eu falei que eu critico é que nós precisamos encontrar um mecanismo que não é simplesmente fazer uma licitação, comprar um equipamento, deixar aquele equipamento lá e ele vai se tornar obsoleto. Claro. Então nós precisamos de um mecanismo em que tenha-se atualização e tenha mecanismos eficientes que dia a dia você consiga bloquear o celular. Porque realmente, de dentro dos presídios hoje, você tem uma grande articulação do crime organizado. Newton de Oliveira pergunta. Boa tarde, professor Duda e Coronel Meira. Queria saber a opinião do Coronel Meira sobre uma possível modificação da Constituição Federal para promover uma reestruturação na Polícia Militar.
Não sou como aqueles que querem desmilitarizar a polícia, ou como aqueles que dizem que querem acabar com a PM. Não sou partidário dessas opiniões. O que eu quero é ampliar e melhorar o treinamento, a carreira e ter vários tipos de polícia, assim como nos Estados Unidos. Hoje a polícia está morrendo igual a mosca de banana. Estão sendo caçados pelos bandidos que oferecem recompensa. Os menores não respeitam. E quando um PM morre ou fica inválido em decorrência do serviço, a família fica numa situação deplorável. Isso tem que mudar. Obrigado. Procura sintetizar. O que ele fala que eu acho que é mais interessante é o seguinte: hoje nós temos uma estrutura de segurança pública, nós temos duas polícias, a PM e a Polícia Civil, que fazem o ciclo completo de polícia. Uma faz a prevenção e a outra faz a repressão, que é a investigação. Esse modelo hoje, eu entendo que ele está ultrapassado. O modelo ideal, que é o modelo vigente em todos os países, é você tem uma polícia que faz o ciclo completo de polícia. A mesma polícia ela faz o modelo preventivo e faz o modelo repressivo e investigativo. Agora, como que nós vamos fazer isso no nosso país, sabendo da existência de duas polícias? Esse é o grande desafio dos governantes hoje, de criar uma nova estrutura, um novo modelo de segurança pública. Mas o ideal é o seguinte: você tem uma área territorial e nessa área territorial você tem uma única polícia que faça o ciclo completo de polícia. Ou seja, desde o momento para você prevenir e evitar que o crime aconteça, e se ele acontecer, essa mesma polícia faça a investigação. O Luiz Cláudio da Vila Falcão, ele fala assim: Senhor Meira, o Código Penal brasileiro é um grande livro. O Código da Facção Criminosa é uma folha de caderno. E todos respeitam esta folha de caderno. Está na hora do Código Penal brasileiro ser revisto? Não tenha dúvida. Ele quis dizer o seguinte, que hoje a regra, o estatuto da facção, ele é cumprido. Por quê? Porque aquilo que o criminoso deixa de cumprir, ele é punido severamente. Ou seja, ele tem a certeza da punição, coisa que não acontece no nosso Código Penal. Hoje, aquilo que nós comentamos agora há pouco aqui, hoje o bandido ele comete o crime sabendo e tendo a certeza que não será punido. Ou a possibilidade de ser punido é muito pequena. E isso não podia acontecer. O bandido ele deveria se forçar o seguinte: poxa, eu não vou cometer aquele crime, porque se eu cometer aquele crime eu posso ser punido. É que nem na Indonésia. Vai fazer tráfico de entorpecente na Indonésia? Ué, alguém se aventura a fazer? Sabendo e conhecendo a legislação na Indonésia? Não estou aqui querendo comparar isso, mas o rigor da punição. É verdade. Alguma mágoa, Meira? Não tenho mágoa nenhuma, pelo contrário, eu saio bastante fortalecido, bastante contente. Eu tenho a tropa hoje, eu procurei fazer todos os benefícios que eu procurei construir dentro da corporação, foi defendendo a tropa, foi defendendo os nossos policiais militares, porque hoje a polícia, hoje, se ela existe, se ela é forte, se ela tem uma respeitabilidade, é porque graças ao trabalho daquele policial que está lá na ponta da linha, porque aquele cidadão ali, aquele policial, aquele profissional é o cara que realmente merece todo o nosso respeito. Porque ele trabalha, porque ele realmente enfrenta o bandido, é ele que morre, é ele que deixa os seus familiares. Eu participei de vários enterros de policiais militares. E não tem coisa mais dolorosa do que para um comandante, do que você ter que entregar simbolicamente uma bandeira nacional para a família, para a mãe, para o pai, para o filho, né? Agradecendo ali tudo aquilo que o filho, que o marido fez pela Polícia Militar. Então, hoje, eu não tenho mágoa nenhuma, não. Eu saio de cabeça erguida, sabendo que eu procurei fazer um bom trabalho. É lógico que eu não consegui agradar a todos, mas... Isso não tem jeito, né? É impossível, mas acreditem que eu lutei incessantemente em nome da minha Polícia Militar. Qual a diferença entre o Meira antes de assumir esse cargo e o Meira que sai agora? Quando você assume um cargo desse, você não tem noção, né, da complexidade que é uma polícia militar. Você tem 93 mil homens. Informação que você deve ter na mão 108 hoje batalhões, você mexe com um orçamento muito grande dentro da corporação, você tem que distribuir esse orçamento, você tem que ter uma equipe muito boa, o que eu vou priorizar, o que eu vou comprar, né, a mudança de farda, a mudança de viatura, compra disso, compra daquilo. A política de pessoal, movimentações. Então, você tem uma empresa com 93 mil homens, com 16 mil veículos, com quase 27 aeronaves, que você tem que tocar e proporcionar o melhor
da segurança para o Estado. Agora, segurança é caro? É caro. O governador reclamava às vezes do orçamento nosso, que é caro, mas segurança é algo muito oneroso, é muito caro. Muito caro. É muito caro, mas eu entendo que toda campanha política você vê sempre o chavão, né? Eu vou brigar pela segurança, saúde e educação. E é isso que realmente os governantes devem priorizar. Eu entendo que são os 3 pilares mais importantes. É segurança, saúde e educação. Você pode ver que nos noticiários isso ocupa quase 80% do tempo, falando sempre nessas 3 áreas. Apareceram várias perguntas de natureza política, umas 3 atacando o porrete no Renan Calheiros. Eu não vou perder esse tempo para falar nisso. O Jackson da Bela Vista pergunta para você. Coronel, se os presídios brasileiros fossem privatizados, não seriam mais seguros e mais baratos para o governo? Eu defendo isso aí. Eu entendo privatização de presídios, eu acho interessante, e também entendo uma profunda mudança na lei de execução penal. Ou seja, preso tem que pagar pela estadia. E para pagar pela estadia, você tem que criar mecanismos para que ele possa trabalhar, que obrigue ele a trabalhar. Hoje, trabalhar para o preso é facultativo, desde que o presídio ou onde o estabelecimento que ele cumpre pena ofereça alguma coisa. Você tem que fazer o processo inverso, que nem no Japão. No Japão, o criminoso, ele começa o cumprimento da pena dele, já tem agregado e atrelado ao estabelecimento prisional várias empresas ali, fábricas que ele trabalha. Ele acorda 6 horas da manhã, toma café, 6h30 vai para a fábrica, sai da fábrica meio-dia e meia vai para o almoço, 1h30 volta para a fábrica, 18h30 encerra o expediente, 19h30 ele está dormindo. Pronto, e está pagando pela estadia dele dentro do presídio. Como que é aqui? O preso acorda de manhã, sai no raio, ou seja, ele tem liberdade para ficar no raio, à vontade, fica jogando baralho, usando droga, ocioso, sem fazer nada, o dia inteiro. Aí não tem obrigatoriedade de trabalho, não tem obrigatoriedade... Para com isso. Como é que essa pessoa vai dar valor ou vai sentir... Quando o preso está cumprindo uma pena, ele tem que estar internalizado nele, que ele está ali, puxa vida, eu estou pagando por um erro que eu fiz. Ele está lá como se estivesse num hotel, num spa. Então eu concordo com a privatização e com a mudança na lei de execução penal. Coronel Meira, hoje o policial tem medo de revidar um confronto com um bandido, tendo em vista que o mesmo será afastado para serviços administrativos. Este contexto todo não seria também responsável pelo aumento da criminalidade? Não. Eu entendo o seguinte, hoje, quando o policial se envolve num confronto, não é penalizando o policial porque ele se envolveu num confronto, teve a morte do bandido, que ele é afastado. O afastamento dele é necessário, ele é importante, até para ele. Matar uma pessoa, independente da circunstância que foi, não pode ser encarado como uma coisa natural. É uma coisa muito difícil. Você tirou a vida de uma pessoa. Não vamos analisar aqui a circunstância. Então, aquele profissional, depois que ele tem esse confronto, ele merece ter um tratamento, ter um acompanhamento. Nem todos os profissionais, isso eu pude acompanhar, algumas pessoas encaram ali o confronto e têm uma atitude normal, ou seja, pode voltar a trabalhar tranquilo. Mas tem policiais que têm assim o reflexo, as consequências daquela morte abalam aquela pessoa. Então, nós precisamos, cada caso, ter um acompanhamento psicológico, entendeu? Do médico, de um terapeuta, para saber se aquele policial, depois daquele enfrentamento, ele tem condições de voltar à sua atividade comum, entendeu? À sua atividade de rotina. Então, o policial, isso aí com certeza foi algum policial, não entenda isso como uma represália. Uma represália, não é nada disso. Não é nada disso. Isso faz parte de um processo de maturação, ou seja, para o policial poder voltar a trabalhar na atividade de policiamento com tranquilidade, com a cabeça já um pouco mais tranquila. Isso é importante, isso é imprescindível para o policial. O que você acha da remuneração do policial militar no estado de São Paulo mesmo? Olha, nós fizemos assim várias simulações de comparação com outros estados. Você vê estados, tem estados, por exemplo, em que o policial
ele é melhor remunerado do que o estado de São Paulo, e às vezes com arrecadação, né? Mas a gente percebe também que em alguns estados, alguns governadores são irresponsáveis no tocante à política salarial, porque comprometem muito, não se preocupa com a lei de responsabilidade fiscal. Você pega aqui num universo de 26 estados e o Distrito Federal, tinha quase que 18 estados que estavam com a folha praticamente comprometida e estavam já avançando lá o limite prudencial. Isso é uma característica do nosso governador. O nosso governador, ele é uma pessoa que o orçamento, ele tem um zelo. Mas comparando. Agora, se comparar com outros estados, nós estamos numa faixa intermediária. Porque delegado de polícia é uma vergonha, esse é o último lugar. Não, já... Melhorou, mas parece-me que passou para último outra vez. Já tá, não passou para último, não. Está numa faixa intermediária. Hoje, os estados melhores remunerados é o estado de Santa Catarina, né? Que hoje um policial lá, o inicial, é em torno de R$ 6.500. Entendeu? Então, e lá houve também um reconhecimento da carreira jurídica, então tem outro teto, não é o teto do executivo, é o teto do judiciário e tal. Então eu entendo o seguinte, poderia ser melhor? Poderia sim. Nós temos o maior orçamento aqui da federação, de todos os estados, é do estado de São Paulo. Entendeu? Mas quando você vai fazer discussão, né, salarial com o governo, você também tem que entender e compreender que o governo também, tudo ele tem um limite, né? Quando ele ultrapassa um determinado valor. E quando você vai pedir aumento na Polícia Militar, você tem que pedir aumento linear. Porque não adianta você chegar aqui e falar, vou contemplar só o ativo, deixar o inativo. Não, você tem que ser um aumento linear. E o impacto de 1%, 2% no linear é um impacto considerável. Muito grande. Agora, eu já tive o oportunidade de conversar com o governador uma ocasião. Falei assim, governador, hoje somando policiais ativos, os policiais, os veteranos e mais os pensionistas, nós somos um universo de 180 mil, entendeu? Quase 180 mil pessoas. Eu falei, governador, é caro. Meio Bauru. É caro, entendeu? Mas nós temos a maior arrecadação nós temos os maiores problemas, nós temos 42 milhões de habitantes aqui. Nós temos quase 40% da população do país está aqui. Então, é lógico que para o governador é oneroso uma folha de pagamento da polícia, né, da segurança pública, como também é oneroso da pasta da educação. Mas ela é necessária, nós somos o maior estado, nós temos a maior arrecadação. Agora, eu entendo que nós poderíamos ter um salário, uma recompensa, um salário melhor do que nós temos hoje, o vigente, não tenha dúvida. Eu entendo que isso é possível, sim. Eu não sei, eu falei outro dia aqui na TV para ver, já vou repetir porque é você que está aqui. Eu vi, não sei se foi na Bandeirantes ou na Record, diz que o Marsola daqui 2 anos está na rua. O Coronel Marsola? Não, o Marcola. Marcola. Falou Marsola, eu já lembrei do Coronel Marsola. Né? O Nilson Costa se me deve ter se mexido lá. Falou Marsola. O Marcola diz que daqui 2 anos está na rua. Eu não sei como é que a progressão dele. A progressão dele, entendeu? É um absurdo, né? É um absurdo, porque mas ele, é a nossa legislação. Ele é um ideólogo do crime, ele não é um criminoso, ele faz por ideologia mesmo, né? Olha, o Marcola hoje, normalmente ele não faz uso de telefone celular, mas ele usa as visitas que ele tem nele, que é o mecanismo para ele mandar as ordens e, obviamente, por meio dos advogados dele e também por meio das coisas. Que eles falam que a ordem, quando é emanada do interior do presídio para fora, é chamada de salve. E ele ainda mantém o tráfico? Mantém. O Marcola tem uma grande influência, sim, não tenha dúvida. Ele é um dos ícones, um dos cabeças da facção criminosa. Presidente Bernardo, né? Está aqui em presidente Venceslau. Ele não está no RDD. No RDD hoje tem acho que 20 ou 25 presos só. Porque para ir para o RDD, que é aquele regime disciplinar diferenciado, é só com autorização da justiça e precisa justificar. E houve um pedido de internação de vários presos para o RDD por meio de uma representação do Ministério Público lá, de presidente Venceslau, que é o Dr. Lincoln, e foi negada a maioria. A justiça não entendeu que não era caso para que aqueles presos nominados pelo Ministério Público fossem para o RDD. Entendeu? Porque havia uma ameaça, uma possibilidade de um ataque também na época da Copa do Mundo, aquele negócio todo, coisa que não se concretizou, não se consumou, né? Que, aliás, falando em Copa do Mundo, nós tivemos o item avaliado, o item segurança foi o item melhor avaliado no estado de São Paulo. Nós tivemos um sucesso na Copa do Mundo,
tivemos um universo de 32 seleções, 16 ficaram aqui no estado de São Paulo, então... Ô Meira, existe algum acordo por baixo do pano entre polícia e crime organizado? De jeito nenhum. Tipo, não entra aqui, que eu não entro ali. De jeito nenhum. Não existe. Não. Mas já teve lá para trás. Eu vou falar uma experiência para você. Eu fui... Não. Eu entendo que não. Eu não tenho acesso a esse tipo de informação. E eu sou contra qualquer tipo de acordo com crime organizado. Eu fui ao Rio de Janeiro recentemente conhecer o Complexo da Maré, onde existe uma ocupação por parte das Forças Armadas. Conversando com o general que lá atua, o general falou o seguinte, que é um general de Campinas, inclusive. Ele falou assim para mim, coronel, eu fui para a África, fui numa missão de paz na África, fui no Haiti e vim aqui. Dos 3 lugares que eu fui, o lugar mais violento, mais perigoso é aqui no Rio de Janeiro. Aí você vai conhecer qual é o cenário que está lá. Eu fui andar no Complexo da Maré, lá é uma comunidade com 120 mil habitantes, né? E que você tem uma divisão bem certa de 4 facções criminosas que dominam aquele espaço. E se uma facção invadir o espaço da outra, é por isso que nós temos um confrontamento constante no Rio de Janeiro, em algumas comunidades, porque alguém invade o espaço da outra. E detalhe, antes da ocupação por parte das Forças Armadas, que foram lá em abril para construir uma UPP, que era para a Copa do Mundo, então até hoje não foi construída a tal da UPP, ou seja, a ocupação por parte das Forças Armadas, ela persiste. O que acontece lá? Esse confrontamento que tem constante lá, o general avaliou o seguinte, que antes da entrada das Forças Armadas, antes da entrada da ocupação, aquilo ali era um território dominado e que a polícia não podia entrar. Ou seja, a polícia ou qualquer órgão do Estado só entrava naquela comunidade com autorização do tráfico. E isso eu lhe garanto, e lhe afianço para todas as pessoas aqui, que não existe no Estado de São Paulo nenhum território, nenhum espaço, nenhuma comunidade onde haja o domínio completo por parte de facção em que a polícia não entre. Mas não tem nenhum. Isso eu lhe garanto. Não tem, naquela comunidade o pessoal está andando de fuzil. Operação, cerco a comunidade, fecho aquilo ali, uso os meios legais para proceder mandado de busca, para cumprir mandado de busca, mas não existe nenhum território no estado de São Paulo que tenha um domínio completo por parte do crime organizado. Por isso que eu sou contra acordo, isso não existe, e também sou contra fazer qualquer tipo de negociata com esse grupo de criminosos. Bom, eu não sei se você quer conversar depois, você pode assumir até esse compromisso. Vou pedir para a Nádia... A Nádia faz o nosso... Isso, ela faz a ponte, Sim, tentar agendar você a semana que vem. Acho que umas 3 entrevistas dá para você a gente mata tudo. Falar um pouquinho do que acontece pelo mundo aí, entendeu? Tá, né? É muito interessante. A gente não pode falar de segurança pública simplesmente se restringindo a determinados fatos ou momentos. Nós temos que fazer uma análise de segurança pública comparando com outros países. Está na hora do Brasil começar a olhar lá fora, né? Aqui às vezes as pessoas falam assim, Nova York, excelência. Eu falei, tá bom, Nova York é bom, realmente é bom. Só que lá é o seguinte, lá é a polícia municipal. Lá nós temos 8,5 milhões de habitantes, 42 mil policiais nas ruas. Né? Você quer comparar com São Paulo, que tem 11,5 milhões de habitantes e que tem 19 mil policiais nas ruas? Um quarto. Não dá para comparar. E com uma legislação totalmente desfavorável ao policial. Mais alguma coisa, Meira? Não, eu quero agradecer o convite, me coloco à disposição. Obrigado pela oportunidade. Raramente a gente tem tanto espaço e oportunidade para fazer esclarecimentos como você sempre concede a nós aqui. E é um prazer retornar aqui a Bauru e a nossa TV Prevê. O prazer é meu, viu? Muito obrigado, viu? Falou? Muito obrigado. Bom, eu acho que o nosso telespectador vai gostar, né? Tentar trazer o Meira umas 3, 4 semanas seguidas, claro, vai depender da agenda dele, a Nádia vai contactar que dia da semana. Mas pelo menos a semana que vem você vai estar em Bauru. Sim, pelo menos não tem nenhuma previsão de sair. Tá jóia. Então, teve perguntas aqui, adoidada, que voltem a fazer a semana que vem, que nós vamos fazer. Agora, não é uma pergunta de ordem política. O Meira é um profissional que conhece na palma da mão segurança pública. Então,
Nós temos que explorar. A aula de geografia eu tenho que ter com o professor de geografia, de química com o professor de química. Né? E política, eu também, quem vê umas 3 perguntas contra o Renan Calheiros aí, eu também acho uma droga. Pior se ele demorar para morrer igual o Sarney, aí nós estamos desgraçados, viu? Estou brincando, viu, Renan? Viva feliz, mas seja mais patriota um pouquinho. Eu agradeço a sua audiência e continue aí ligado nos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.